Muito boa tarde para você aí, sintonizado na 93,5. E a gente está começando agora mais uma entrevista aqui na Mariana FM. E hoje estamos aqui com a presença da Gabriela Pimenta e do Saulo Camelo para falar sobre direito e cidadania, sobre retificação de nome para pessoa trans. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito bom esse espaço que a Rádio Mariana FM abre para levar informação para a população marianense. Sim, muito obrigado pelo convite. Ai, a gente que agradece, né? É um tema tão importante que muita gente não tem acesso às informações corretas de como fazer, né? E aí acaba deixando para lá e não se sentindo representado no seu nome aí, no seu documento de identificação, né? E a gente vai começar agora, né? A gente vai falar aí sobre qual que é a importância do nome para o exercício da cidadania. Bom, um nome, ele é o direito de todos, porque é o nome que identifica, individualiza os sujeitos perante a sociedade. Ele indica quem são as pessoas, as histórias das pessoas, a origem das pessoas, sendo assim a expressão mais clara da personalidade de uma pessoa. E o nome ele é extremamente importante para ter acesso a direitos, sejam eles civis, políticos. Tanto é que é a partir do registro de nascimento que a gente consegue retirar os demais documentos, como RG, carteira de trabalho, certificado de reservista, no caso de homens. E esses documentos, eles são fundamentais para acesso a direitos essenciais, como saúde, educação, e também para participar de programas sociais do governo e ter acesso a benefícios da Previdência Social. A gente não sabe especificar uma data onde se tem direito, a origem do nome, mas já sabemos que desde os primórdios as pessoas são chamadas e identificadas pelo nome. Sim, não, e é importantíssimo ainda mais para pessoas trans, né, porque vai passando o tempo e elas são lembradas e acessadas com nomes que já não as representam, né, então é muito importante fazer essa atualização, porque ele garante dignidade básica à pessoa, né. Sim, nos diversos locais, né, essas pessoas elas têm dificuldade de ser reconhecidas no seu dia a dia, né, escola, em hospitais. E acesso a tratamento correto também, né? Pensando que, né, quando você sabe que você tem uma população que ela é assim assada, o sistema de saúde também se adequa à pessoa, porque, né, uma pessoa transmasculina, ela tem que acessar alguns sistemas que são diferentes de uma pessoa cis, né? Uma pessoa que tem aquele sexo e tem aquela identificação, né, ali. E vocês podem falar pra gente também como que o direito compreende o nome? Sim, claro. No Brasil, nós temos algumas leis que regulamentam o Instituto do Nome. E essas leis, elas protegem e também limitam por uma questão de segurança jurídica, né? Uma das principais leis é especificadamente a Lei 6.015 de 1973, que é aí a Lei de Registro Civil. Pelo fato do nome não ser só uma maneira de diferenciar o indivíduo dos demais perante a sociedade, mas também um método para que os indivíduos não sejam confundidos, é importante para o direito tutelar e proteger esse Instituto do Nome, né? Então, quando a pessoa nasce, ela adquire os direitos da personalidade e o direito ao nome que estão tutelados lá pelo nosso Código Civil. E o registro do nome civil é obrigatório e é regido pelo princípio da imutabilidade, o que quer dizer que esse nome não pode ser alterado, salvo em algumas situações específicas, como, por exemplo, prenome ridículo, um equívoco no ato de registro, erro de grafia, um nome estrangeiro, e conforme nós vamos ir aprofundando daqui a pouco o caso de pessoas trans. Mas ainda sobre como o direito compreende o nome, segundo a referida Lei de Registro Civil, é fundamental registrar o bebê logo após o nascimento. A primeira via do registro de nascimento é gratuita e pode ser emitida a qualquer momento, sem qualquer tipo de prejuízo para os responsáveis pela criança e em todas as idades, inclusive para os adultos que ainda não têm esse documento. Quando por algum motivo
a certidão não for feita até os 3 meses após o nascimento do bebê, a lei prevê o registro tardio. E para esse procedimento pode estar procurando um defensor público que vai atuar gratuitamente ali na ação judicial para representar na justiça, né, requerendo ao cartório que emita a certidão para esse indivíduo. E pode parecer um pouco óbvio falar disso, né, mas muitas vezes pessoas vulnerabilizadas não têm registro social. No atual contexto do mundo que a gente está vivendo, né, se fala muito das pessoas apátridas, por exemplo. Se pode citar o caso de pessoas ali do Oriente Médio que constantemente precisam deixar suas terras, né? Muitas delas não têm registro civil e elas imigram, vão para outras nações sem nenhum direito garantido no país de origem, tampouco para onde ela está indo. Então, é muito importante essa garantia que a lei prevê sobre o registro civil. E é também uma forma do indivíduo conhecer a sua história, né? Sim, porque é através do certeza. nosso nome que a gente conhece o nosso passado, que a gente pode repensar Sim. através dele, Sim. né? E também é importante você pensar que a pessoa também tem que ter um histórico, né? A Com gente certeza. pensar nas vacinas, né? Tanto no que de saúde quanto educação, né? Os direitos trabalhistas. Então, tudo isso envolve e Claro. parte, né, desse direito básico que é o nome, Sim. né? E no caso das pessoas trans, como que a lei trata as suas subjetividades? Então, antes de entrar em como a lei protege as pessoas trans, é necessário falar um pouco da subjetividade dessas pessoas para quem ainda não entenda, né? Muitas pessoas ainda não conseguem entender. Mas o termo trans, ele é utilizado para abarcar a diversidade de gênero, que pode ser definida como a profunda e sentida experiência interna e individual que cada pessoa tem sobre o gênero que ela se reconhece, né? Às vezes pode não corresponder ao gênero do nascimento. E é uma questão de identificação, como a pessoa identifica o seu corpo, como a pessoa quer se vestir, como a pessoa quer ser vista na sociedade, enfim. Então, no momento de retificar o nome de registro, a lei inclui toda essa diversidade, né? Que aí eu estou falando de pessoas não binárias, pessoas travestis, transgêneros, enfim. Qualquer pessoa que não se identifique com o sexo de nascimento. E a retificação do nome representa um grande avanço para pessoas trans. Talvez aí seja uma das conquistas mais importantes das pessoas trans no que se refere a direitos, né? Tendo em vista que seus nomes, por vezes, são motivos de preconceito, de sofrimento, quando o nome de batismo e do registro civil simplesmente não corresponde ao seu corpo. Então, essa história toda é marcada por muita luta. Em primeiro momento, as pessoas trans não conseguiam fazer essa retificação e tinham que ingressar em processo judicial para conseguir a devida alteração e ficavam à mercê dos entendimentos dos tribunais, que às vezes podiam não conceder tal direito, em outros momentos condicionavam a alteração do nome à cirurgia de transgenitalização. E constava até mesmo, existem casos, de ficar no registro, na certidão de nascimento, né, o sexo lá como feminino operado ou masculino operado. Não, e até porque, querendo ou não, a justiça, o sistema judiciário, ele é pautado em normativas, em leis que são muito antigas, né? Sim. Que não se atualizou. Sim. A nossa Constituição é de 88, É de 88. De 88, a gente está em 2022, são muitos anos, né? E querendo ou não, a gente sabe que sempre existiram pessoas trans, travestis, LGBTs, e que isso só não foi reconhecido por uma série assim, a gente pode falar, assim, talvez um equívoco da heteronormatividade, de trazer ali, de pensar que isso não é natural, quando é sim natural. Natural é tudo que está acontecendo, né? Não é nenhum problema a gente entender e aceitar a identidade do outro, né? Eu acho que um problema é você colocar, né, empecilhos, e que foi o que aconteceu por muito tempo, né? Então, com toda a notoriedade que está tomando o tema nos últimos tempos,
tempos, né? E é muito importante a gente falar sobre isso todo dia para quebrar esses tabus, né? Com certeza. E até para ilustrar isso que o Saulo falou agora, eu acho muito interessante trazer o caso da modelo que ficou famosa nos anos 90 para 2000, a Roberta Close. Ela ficou muito conhecida porque ela passou pela cirurgia de transgenitalização em 1989 e logo em seguida ela ingressou com um processo judicial pedindo a retificação desse nome e desse gênero. Em primeira instância, ela conseguiu, foi concedido, mas o Ministério Público entrou com um recurso pedindo o indeferimento do pedido. Foi quando foi parar no STF, no ano de 1997. Foi para o STF e o STF negou. Reformou a sentença de primeiro grau e não deu a ela o direito de retificar o seu nome. E a Roberta, ela foi um exemplo de luta, porque ela ficou 15 anos com um processo no judiciário. E somente no ano de 2015 que ela conseguiu retificar o seu nome. A 9ª Vara da Família do Rio de Janeiro concedeu a ela o direito, mas assim, veio pautado nesse conceito heteronormativo, porque falou que como ela tinha passado pela cirurgia de transgenitalização, a cirurgia ela foi reconhecida como corretiva, entre aspas, né? E que então ela poderia retificar esse nome e o gênero no assento do registro civil. E aí, por causa disso, as discussões foram aumentando, e aí no ano de 2018 a gente teve uma grande vitória, que a população trans, na verdade, teve uma grande vitória, que foi reconhecido que esse direito à retificação, ele pode acontecer, independente da cirurgia de transgenitalização, independente de tratamento médico, independente de qualquer coisa. O necessário é só que a pessoa se determine trans, se reconheça como trans e seja maior de idade. Não, é sempre aquela a história da gente se reconhecer, né, e ser reconhecido de acordo com aquilo que a gente se autodeclara, né, não precisar ir de um laudo médico ou então de um especialista, de alguém que se diga especialista ali dentro de uma área que só diz, né, que só diz a respeito do indivíduo. Inclusive, né, esse caso da Roberta, ele vem depois de muita dor, né, o significado de ter o nome reconhecido, ele é muito maior e muito doloroso, né, o que não precisava ser feito, porque não atinge ninguém se eu quero mudar o meu nome, se eu me reconheço de uma outra forma, não muda a outra pessoa. E a galera acha que muitas vezes, né, você não reconhecer vai gerar publicidade, quando a gente está falando de lugares que são extremamente dolorosos e são extremamente complexos para as pessoas viverem ali, né? Pensar que uma pessoa trans, ela tem uma expectativa de vida baixíssima, né? Sim. A gente está no país que mais mata pessoas trans, né? Infelizmente. E é de pensar que durante a pandemia era para isso ter diminuído, porque as pessoas não saíram de casa, as pessoas ficaram na sua casa. Mas no ano de 2020 teve um aumento de 90% com relação ao ano de 2019. É um número... E são crimes de intolerância, né? Que são crimes que não afetam em nada a vida do outro, né? São pessoas que utilizam-se dos seus preconceitos, das suas doutrinas religiosas, para poder colocar no outro um peso que não era para ter, né? Era para estar todo mundo aí, né, se organizando para a gente conseguir, né, ultrapassar essas coisas que nos podam, né? Porque muitas vezes o que a gente pode fazer para uma pessoa que está em vulnerabilidade é estender a mão para que ela saia daquele lugar, né? Reconhecer o direito do outro. Sim. Lorena, sobre isso que você falou, essa questão dos crimes, a gente nota também nos casos muita crueldade no jeito que esses crimes acontecem. Muitas vezes torturam a pessoa, então se nota um ódio muito grande que vem justamente do preconceito, né? Que é isso que a gente busca desconstruir falando sobre isso, mas é muito possível notar como é uma violência extrema contra esses corpos, contra essas pessoas. E no Brasil, principalmente, nós temos muita dificuldade em lidar com essas pessoas, infelizmente.
Não, e até porque, né, quem pauta as nossas regras não quer que se tenha educação sexual na escola, não quer que se fale sobre as diferenças, tanto sexuais, né, quando a gente vai falar aí, né, sobre gênero, quando a gente vai falar sobre racismo, quando a gente vai falar em coisas que vão poder auxiliar a sociedade a evoluir, a perder tabus e a gente conquistar mais saúde, mais segurança, mais educação. E dessa forma, assim, um futuro mais próspero, né, porque o país carece tanto disso, né? Sim, com certeza. Agora são 15h50, a gente vai para um rápido intervalo e aí a gente já volta daqui a pouquinho com mais entrevista. Então é isso, gente. A gente já volta. Até já, então. Estamos apresentando Tarde Livre na Mariana FM. Muito boa tarde, agora são 15h56 e estamos de volta com a nossa entrevista sobre direito e cidadania, retificação de nome para pessoa trans, aqui com a Gabriela Pimenta e com o Saulo Camelo, né, que são pesquisadores aí, né, sobre direitos e cidadania e que tem um projeto muito bacana, que tiveram um projeto muito bacana, que foi um mutirão que a gente vai falar ali na frente, né, mas continuando o nosso papo, a gente vai falar agora quais que são os requisitos para a retificação do nome. Então, como já foi dito, atualmente não é necessário mais passar pela cirurgia de transgenitalização ou por qualquer acompanhamento médico. É necessário que a pessoa se autodeclare trans e que tenha mais de 18 anos. Porque, no caso dos menores, é necessário entrar com a ação judicial e ter o acompanhamento dos genitores. Não é um cartório, como a gente explicou anteriormente, mas tem essa solução, né? Se tiver o acompanhamento dos genitores, pode ir no judiciário e pedir essa retificação. Agora, uma outra alternativa para os menores que são trans é utilizar o nome social. Esse nome social ele deve ser inserido no RG e, da mesma forma, ele tem que ser respeitado em todas as instituições, como escolas, hospitais. Então, deixa eu te perguntar, Gabi, no caso de um ambiente, né, no caso que você falou, né, que você precisa dos genitores para poder estar ali juntos, para poder dar entrada se for menor, e aí no caso de alunos, de pessoas que são menores de idade e ainda não tiveram a retificação do nome, mas se reconhecem como uma pessoa trans, e elas estão num ambiente, uma escola ou alguma coisa de saúde, algum espaço desses que não a reconheça com o nome que ela quer ser chamada, né, com o nome que a define ali. O que ela pode fazer? Primeiro, eu acho interessante essa pessoa tentar, da forma consensual, e se for numa escola, na diretoria, perguntar se ela pode ser reconhecida pelo nome. E quando isso não acontecer, aí tem que tomar outras medidas, como procurar o Ministério Público, registrar um boletim de ocorrência, porque quando ela não está sendo, o nome dela não está sendo respeitado, mesmo quando ela se reafirma, né, ela pede para que o nome dela seja respeitado e não está sendo respeitado, tem que tomar essas devidas atitudes. Medidas judiciais, né, e para judicialização do seu caso, né? Sim. Sim. E qual que é a diferença entre nome social e a retificação do nome? Então, o nome social, ele é uma política que permite que as pessoas trans sejam chamadas pelo nome com que ela se identifica nas diversas instituições, como eu acabei de dizer, em listas de chamadas em escolas, em serviços do SUS, como prontuário médico, cartão do SUS. E já a retificação no nome, ela é feita no registro civil. Ela altera o nome em todos os documentos, enquanto o nome social não, ele é só a forma com que a pessoa é reconhecida. E o nome social não precisa, então, da pessoa ter algum documento que comprove que aquele é o nome social dela? Ou ela precisa estar, igual que agora é o caso do novo RG, que eles aprovaram, que tem o campo de nome social? Olha, nas instituições não necessariamente precisa desse documento. Nós temos o provimento 73, né, do CNJ, que falou, que decidiu que as instituições elas devem reconhecer esse nome, independente do documento, mas é uma segurança, né?
Sim. A pessoa ir no cartório e pedir para fazer esse nome social, para colocar o nome social no RG, é uma questão até de segurança para a pessoa. Sim, de ter garantido ali aquele exatamente. direito de ser chamado pelo nome. Mas o que também não tira o direito dela de ser chamado pelo nome, a qual faz jus a sua orientação sexual, o seu sexo ali. Então é isso também, é uma dúvida, né? Porque surgiu, até estava comentando com vocês, que a ideia dessa entrevista, ela surgiu porque o aluno de um amigo que é professor é um rapaz trans, ele é menor de idade, e ele queria saber um pouco mais sobre como que ele faria esse processo, porque segundo ele, na escola, né, que ele estuda, a direção não queria, né, chamá-lo pelo nome com o qual ele se identificava. Então é uma dúvida que eu acho que pode esclarecer para muita gente que está nos ouvindo agora e que, né, para ter esse conforto e essa segurança de saber que que tem seu direito garantido, mesmo que ele não esteja ainda no papel. Exatamente, tem que ser reconhecido. E como que se dá o processo da retificação? Bom, como a Gabriela mencionou, novamente, né, a retificação ela é muito importante para que esses sujeitos tenham acesso à cidadania básica e possam ter sua dignidade básica assegurada. E o procedimento é feito diretamente nos cartórios de registro civil. É bom ressaltar, inclusive, que em ocasiões que a autoridade competente de alguma forma insiste em não realizar o procedimento, é possível judicializar a questão, pois o cartório de registro civil não pode simplesmente se recusar a fazer o procedimento. Só pode se recusar se houver algum documento faltante ou se houver suspeita de fraude ou falsidade. E, inclusive, essa recusa do cartório, nesses casos, precisa ser fundamentada. Então, segundo o provimento 73 do CNJ, que é o responsável por regulamentar o procedimento, podem ser alterados o prenome, agnomes indicativos do gênero e o gênero indicado nas certidões de nascimento e de casamento, não sendo necessário procurar o cartório em que a pessoa foi registrada no nascimento para realizar esse procedimento. Pode ser feito em qualquer cartório de qualquer região do território brasileiro. Em Mariana, a taxa do cartório para retificar o nome varia de R$ 430 a R$ 460, né, na forma administrativa, que é aí a cartorial. Não é passível de gratuidade, isso aqui em Mariana, né? Cada lugar acaba sendo de um jeito. E caso a pessoa não possa pagar, ela, na verdade, vai precisar ingressar com uma ação judicial para requerer essa gratuidade, quando ela não tem condição de pagar esse valor. Um dos fatos que mais gera dificuldade no acesso a esse direito é conseguir toda essa documentação necessária, pois é um procedimento muito burocrático. Sim, porque também esse procedimento, né, segundo o que a gente estava conversando, serve para poder dar garantia de que vai dar tudo certo, né, no processo. Por isso mesmo que é burocrático. E também ele dá segurança para o usuário, né? É questão de segurança jurídica. É uma segurança jurídica, né? Por isso que a lei de registro civil ela tem esse caráter rígido de prever apenas algumas hipóteses para poder mudar o nome. E porque ela regulamenta o nosso, nos regulamenta como cidadãos, Sim. né? São nossos, né, nossa forma de identificação social, né? Então, por isso mesmo precisa ser tão burocrático, porque também são vários órgãos que estão por trás, né? Sim. E a gente estava falando também, né, sobre que nesse processo aí de entrar com a ação, ela já tem algum lugar específico, ela vai procurar a Defensoria Pública para requerer essa gratuidade, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas trans, né, o acesso ao mercado de trabalho é um pouco mais complexo, a gente tem dados sobre isso, né, então muitas vezes as pessoas trans não têm uma fonte de renda para poder dar entrada no processo, né, e esse processo, inclusive, né, por não ter a documentação, isso dificulta ainda mais a entrada das pessoas no mercado de trabalho. Então, aonde seria o local aqui em Mariana para os interessados estarem podendo procurar e entrar com essa ação judicial caso precise? Sim, então, pode estar procurando a Defensoria Pública aqui de Mariana. E creio que a assistência judiciária, que é um órgão da prefeitura que presta esse serviço de assistência judiciária para pessoas que são
hipossuficientes, né, aquelas que não têm condições de pagar um advogado ou de arcar com essas custas, podem estar procurando esses órgãos para requerer esse pedido de gratuidade da justiça lá no cartório. Tem muitos cartórios no Brasil que, às vezes, apenas com uma declaração simples de hipossuficiência consegue a gratuidade. Mas, infelizmente, não é o caso do cartório aqui em Mariana, precisa requerer judicialmente mesmo. Então, enquanto não acontece essa transformação no sistema local, né? É algo a se transformar. Sim, até porque o ter direito ao nome é um direito fundamental, assim como saúde, educação, segurança, né? Ter o seu nome reconhecido e o seu gênero, né? A sua identidade reconhecida é um direito fundamental. E você quer contar pra gente um pouquinho mais quais são os documentos necessários? Claro, então, como a gente já sabe, é um procedimento burocrático, eu vou falar eles aqui, eu anotei eu anotei todos, né? Bom, precisa da certidão de nascimento atualizada, certidão de casamento atualizada, se for o caso da pessoa ser casada, cópia do Registro Geral de Identidade, que é o RG, cópia de Identificação Civil Nacional, se for o caso, né? É o ICN, cópia de passaporte brasileiro, também se for o caso, se a pessoa tiver esse documento. Cópia do cadastro de pessoa física, que é o CPF. Cópia de título de eleitor, da carteira de trabalho e de identidade social, se for o caso. Comprovante de endereço, certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos 5 anos. Certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos 5 anos. Certidão de execução criminal do local de residência dos últimos 5 anos, certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos 5 anos, certidão da Justiça Eleitoral local, certidão da Justiça do Trabalho e certidão da Justiça Militar. Todos esses últimos documentos que eu falei é possível conseguir no site dos tribunais. E todas as certidões são retiradas gratuitamente, lembrando isso, que, né, boa parte desses documentos a gente consegue, né, pelo site dos tribunais e também tem algumas coisas que você consegue no gov.br. Sim, alguns outros precisa pagar, né, mas aí também existe a possibilidade de tentar a justiça gratuita para conseguir essa documentação, né. Sim, não pode deixar a burocracia ser um empecilho para você ser reconhecido. Agora são 16h08, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente está de volta. A gente vai falar aí um pouquinho sobre o mutirão que os meninos fizeram. Foi o ano passado, não foi? Ano passado. O mutirão de retificação que aconteceu aqui em Mariana. A gente vai falar sobre as dificuldades e um pouquinho sobre o que está acontecendo por aí. Então a gente vai para o rápido break e já a gente está de volta. Estamos apresentando Tarde Livre na Mariana FM. Boa tarde, agora são 16h15 e estamos de volta com a Gabriela e com o Saulo, né, para continuar falando aí sobre direito, cidadania, retificação de nome para pessoa trans. E agora a gente vai falar sobre as dificuldades que vocês encontraram, né, que no ano passado vocês fizeram um mutirão de retificação aqui na cidade, né? Conta pra gente como que como que aconteceu o mutirão, quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram. O mutirão surgiu, na verdade, de um trabalho acadêmico mesmo, um artigo científico que a gente fez sobre o tema, que é um tema importante, nós somos do direito, né? É um tema importante para o direito, algo até mesmo novo. E muito se vê, muitas cidades fazendo esse mutirão de retificação, porque é algo que leva informação, né? A gente tinha o intuito também de levar informação, levar ali os documentos, como é tudo feito no cartório, passar essa informação, enfim. E muitas pessoas procuraram a gente ficou até um pouco surpreso, né, Gabi? Foram muitas pessoas que a gente não conhecia, assim, que fomos conhecendo. E a maior da dificuldade foi conseguir toda essa documentação. Sim. Eu acho que aí foi a maior dificuldade que a gente encontrou. Foi a dificuldade. As pessoas, quando a gente falava a quantidade de documentos, até mandava o link para conseguir as certidões. E aí as pessoas falavam, mas esse tanto de documento? E a gente explicava que era questão de segurança jurídica.
E aí a pessoa falava que ia voltar a entrar em contato com a gente, e aí não entrava mais. Outra barreira também é a taxa, que a gente comentou, que é de R$430, R$460. Aí a gente conseguiu pensar nisso, de levar para o judiciário, que aí não precisaria de pagar a taxa, a gente conseguiria a gratuidade. Mas os documentos... Sim, e era mais talvez assim, uma dificuldade de entender aquela quantidade de documento, que ao mesmo tempo, por ser muito documento, também era fácil de conseguir, né? Acho que as pessoas se assustaram simplesmente com os números, né? De documentos, sim. Alguns a gente até enviava os links, a maioria das certidões, a gente consegue retirar pela internet. E não era tão difícil, mas ainda assim tem essa barreira, eu acho que pela quantidade, como a gente falou. Sim, na época é um problema que é uma questão, né, que tinha que ser mais debatida também dentro das escolas, dentro dos ambientes, para as pessoas também terem mais... elas terem mais coragem, não é coragem a palavra, porque coragem, essas pessoas, elas têm muita, né? Porque seguir viva e se reconhecer como ela é um ato de coragem, estar vivo para uma pessoa trans que vive aí, são 36 anos, 32 a idade, eu vou até conferir isso, qual que é a expectativa de vida de uma pessoa trans, né? Eu acho que são 32 anos. O número é abaixo de 40. Sim, né? E você precisa ter muita coragem ali, né? E querendo ou não, você ter acesso ao seu documento também te leva a vários outros lugares de acesso a políticas públicas, porque a questão do nome social deveria ser, né? Teria que ter, né, ser tida como um direito universal e como uma coisa de política pública, né? Sim. Porque uma vez que as pessoas são registradas, elas não podem, não tem como falar, um bebê falar, eu sou do sexo masculino ou feminino, né? Sim. E como você falou, as dificuldades, tanto que 90% dessas pessoas trabalham em situações informais, em trabalhos análogos à escravidão e diversos trabalhos assim em condições deploráveis. Sim. Precaríssimas, condições de vulnerabilidade em diversas áreas da vida, né? Sim. No trabalho, família, na família, o afeto é muito negado a pessoas trans, sabe? Então é muito complicado, como você falou, é um ato de coragem a pessoa assumir sua identidade. Claro que existem questões delas ali, né? Mas com certeza coragem a pessoa enfrentar um mundo de problemas. Sim, né? E a falta de grupos de apoio também, né? Por ser um tema que deveria ser tido como uma política pública e ter um grupo de apoio ali, né? Questão pensando na saúde, né? Nos acessos, na educação, nas formações, na profissionalização. Então, assim, como deveria ser um grupo que deveria ser, né? Ter um maior apoio aí de políticas públicas para conseguir realmente ser reconhecido, né? Porque a gente comemora cada vitória, né? A primeira defensora pública trans, a primeira estudante de, vamos colocar, medicina trans, que a gente acompanha muito nas redes sociais, as pessoas em vulnerabilidade, comemorando ali coisas básicas, né? Que são acessos básicos para pessoas, né? Para qualquer um, e que para pessoas dentro dos grupos de vulnerabilidade, elas não têm acesso, assim, demorou, né? O que a gente tá, né? Tudo isso que a gente está aqui, né? Todo esse tempo, séculos e séculos, para serem reconhecidas, né? Sim. E a gente ia falar também sobre sobre a Lina, né? Porque a Lina tá lá no Big Brother e tá ganhando, né? É um assunto, um tema que tá ganhando repercussão nacional e inclusive até mais, né? Porque a Lina tem agido lá dentro de uma forma pedagógica, explicando não só as causas das pessoas trans, LGBTs ali, mas também com relação ao racismo, né? Ela traz vários lugares ali de exatamente. E para um espaço que majoritariamente é branco, classe média, média alta, que não fala sobre esses temas que são tão necessários para a gente, né? Sim.
Eu ia falar antes, quando você citou, por exemplo, o caso de pessoas trans que conseguem ser eleitas vereadoras, deputadas, tinha me fugido ali, mas agora voltou. Muito se fala das ameaças que essas pessoas sofrem, mesmo tendo sido eleitas democraticamente, né? O nosso governo federal aí, na verdade, tem uma política de ir na contramão disso. Né? É uma política de genocídio, É uma política de genocídio, é uma política de levar falácias e levar as pessoas a terem entendimentos errados sobre o assunto, inclusive. Então, voltando para a Lina, eu acho muito bacana ter alguém como ela ali, tendo toda aquela visibilidade do Big Brother, porque ela fala muito sobre o assunto de uma forma corajosa, didática. né? Muito corajosa. E eu acho ela extremamente inteligente também para tratar dos pontos, sabe? Então, ela deu várias aulas ali e levantou também a questão de respeitar o pronome das pessoas diante das pessoas ali que são participantes também, estavam errando. No início ela teve a dificuldade, né? Inclusive ela tem tatuado ela. Sim, e ela contou que foi porque a mãe dela estava errando o nome dela, o pronome dela, e que nessa sede, nessa ânsia de ser reconhecida como ela é, ela tatuou, né? E o motivo de dor que mesmo ela tendo tatuado, as pessoas não conseguem respeitar. E as pessoas ainda usam como desculpa, como se fosse algo que como se fosse um erro bobo, mas as pessoas estão invisibilizando ela, estão matando ela, ignorando a vida dela ali naquele espaço, né? Com certeza. E dá pra ver que isso afeta ela de certa forma também, né? Mas é muito interessante essa questão que a Lina levanta sobre o nome. Nas redes sociais eu tenho visto muito as pessoas debatendo isso, as pessoas prestando atenção, até mesmo pessoas dialogando sobre isso, sobre a importância. E é sempre bom pessoas como a Lina serem vistas do jeito que elas... Sim, terem abertura, né, na mídia. Exatamente. É porque a mídia, ela querendo ou não, ela tem um processo muito formativo, né? Porque muito do conhecimento que não é buscado dentro de espaços formativos, escolas, universidades e tal, eles são debatidos dentro da mídia para poder para serem abertos, né, para todo mundo, para criar uma acessibilidade ali, né? E permear esses espaços que são majoritariamente, né, ocupados por pessoas brancas e cis, né, é importante para a gente, né, criar uma naturalidade que nem precisaria ser criada, né, que é uma naturalidade que já existe, porque a gente é natural, e é natural você estar rodeado de pessoas de diferentes formas, com diferentes orientações, né, porque tudo que não envolve preconceito pode ser considerado opinião, pode ser considerado ponto de vista. Quando ultrapassou o seu direito e começou a ferir o outro, aí a gente, né, aí vai para outras esferas, né, não existe nenhuma justificativa para intolerância. Lembrando sempre, né, que o pressuposto para conviver bem e para construir uma sociedade mais justa é construir uma sociedade tolerante, né, onde todos podem ter a sua religião, independente de qual seja, onde todos podem ter, né, acesso à educação, às políticas públicas, sociais, né, pensar, né, no tanto de mazela que a gente tem para resolver ainda, e que a gente né, começa elas falando sobre e não criando tabus em cima disso. Com certeza. É isso. É muito interessante isso que você falou, porque exatamente o seu direito termina onde começa o do outro, né? E a gente tem que mudar, são questões que precisam mudar. Essas pessoas estão aí, elas existem na sociedade, elas cada vez mais conquistam espaços, cada vez mais conquistam direito. Voltando a falar do direito, hoje em dia se vê um avanço muito grande da comunidade LGBT na seara do direito, porque por questões da orientação sexual e identidade de gênero existem leis específicas que vão tratar disso hoje em dia. Então, a gente está evoluindo, a sociedade evolui e a gente tem que acompanhar. Por mais que algumas pessoas possam não entender ou possam ter ideias erradas, é sempre necessário primeiro respeitar, né? Independente do que você pensa, do que você acha, porque o seu direito acaba onde começa da pessoa. Mas também, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente tem que
que ir mudando as nossas ideias, principalmente quando se trata de outras pessoas, de pessoas vulneráveis, de pessoas que estão aí existindo, sofrendo em diversas áreas da vida. É um dever de todos nós tentar amenizar isso da forma que a gente pode. É como eu gosto de enxergar essa questão. Sim, porque é isso mesmo, é a gente entender que esse espaço, né, não é um espaço que vai permitir qualquer tipo de preconceito, porque senão a sociedade ela não vai para frente e a gente vai seguir numa eterna guerra civil contra nós mesmos sempre, né? Sim. Quando a gente podia estar todo mundo lutando por coisas que realmente a gente tem que lutar. Né? E o preconceito, o direito a uma falsa liberdade de expressão não é um deles, né? A gente tem que lutar pelos direitos de todos, o acesso de todos, porque é só construindo um mundo que seja para todos, a gente vai ter um mundo pra gente. Então, assim, não podemos pensar no individual sempre. Aí, vocês querem falar alguma coisa a mais? A gente pode encerrar? Não, eu acho interessante só, como eu falei com você, falar com o pessoal que a gente vai fazer uma cartilha com os documentos necessários para colocar no Instagram da rádio. É até uma forma de acesso a esses documentos, se possível. Não, com certeza, não. Já vai estar. Amanhã a gente vai ter no Instagram da rádio aí alguns flashes, aí alguns trechos da entrevista, né? Vai estar lá disponível no site da rádio e vai ficar salvo também lá no YouTube. Então, assim, eu peço a todos que compartilhem. Também, se quiserem sugerir temas aí que possam auxiliar no seu dia a dia, pode mandar pra gente, que a gente vai trazer, a gente vai conversar para criar uma Mariana mais justa, uma Mariana mais real pro marianense, né? E uma Mariana mais igual, porque eu acho que é muito necessário a gente falar sobre a pluralidade e louvá-la, né? Porque com isso... Evolui, né? Exato. É sair das páginas da história, de pensar o passado e construir o presente, né? E pensando que tudo isso que a gente vai falando, a postura da Lina, a nossa postura aqui, a nossa postura no nosso dia a dia, né? Falando, né? Indo contra qualquer pessoa. Não, dizendo assim, a pessoa falou alguma coisa que não era daquele jeito, mas a pessoa diz que não é preconceituosa. Então, se alguém falar com você que você agiu de uma forma errada, ouça, repense e tente se transformar, né, nas próximas vezes. Sim. Porque quando você não enxerga o outro, quando você coloca no outro as suas impressões, é muito difícil, você magoa muito, você mata o outro naquele momento, né? Sim. E a gente está num momento que a gente fala muito sobre saúde mental, sobre, né, sobre até lidar com esses preconceitos, quanto a gente é aberto, mas então vamos acolher realmente essas pessoas, Sim. né? Então, eu acho que é essa a mensagem que fica, né? Sim. Tudo é natural e a gente está aí lutando pelos direitos e somos nós todos juntos construindo um futuro melhor e falando para os nossos filhos, nossos netos, nossas próximas gerações, falando para todo mundo sobre isso, para quebrar esses tabus e a gente construir uma sociedade mais igual. Sim, diversidade é uma coisa de Deus, com certeza. Com certeza. Porque o Deus é aquele negócio que abrange tudo, né? Sim. Então, é usar a fé para o que ela realmente é, usar a fé para falar de amor e ser amor e dar apoio, porque dar apoio é dar amor também ao outro. Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada, Saulo. Muito obrigada, Gabi. Obrigada a você. E a todos que estão ouvindo. Espero que tenha sido bom, proveitoso para todos. Para todo mundo. E é isso, gente. A gente vai para um rápido comercial. Já a gente está de volta. E não saiam daí.